Alunos do 8º ano, então vamos iniciar mais uma videoaula. Nós continuaremos com o livro de atividades. Essa é a parte 2 do livro de atividades. Lembrando que o livro de atividades, ele revisa muitos conteúdos que vimos lá no primeiro capítulo. Então, olha só. O primeiro exercício, ele pede, leia o artigo e responda as questões de 8 a 13. Então, o texto, ele fala basicamente sobre que as crianças de hoje em dia, né, gastam metade do tempo brincando na rua, né, ou fora de casa, do que os pais dela gastavam, né? Então, ou seja, os pais, né, as crianças de antigamente gastavam muito mais tempo brincando fora de casa do que as crianças de hoje em dia, que têm mais acesso a brinquedos digitais, né, a tablets, celulares. Então, o texto ele vai falar basicamente disso. Você dê pause no vídeo e faça a leitura do texto. E vamos às questões de 8 a 13. Bom, então vamos às perguntas. Pergunta número 8. Quem encomendou a pesquisa? Quem solicitou essa pesquisa? Foi o Dr. Sam Wallis ou The National Trust? Você vai marcar segundo o texto. 9. Quem foi entrevistado na pesquisa? Foram os pais ou as crianças? 10. Quantas pessoas foram entrevistadas? 1.001 pais ou 96 pais? 11. Como que os pais querem que as crianças se conectem? Com outras crianças ou com a natureza? 12. Quantas horas os adultos costumavam gastar brincando fora de casa quando eles eram crianças? 4 horas por semana ou 8,2 horas por semana, 8,2 horas por semana. Quanto tempo as crianças de antigamente gastavam? 13. Quais são alguns benefícios de brincar fora de casa? Encoraje a família a se conectar ou desenvolve a imaginação e a criatividade. Então, você vai ver qual dessas duas alternativas se encaixaria melhor para essa pergunta. 14. Escolha a melhor opção para completar as frases. Letra A. People can play many or much games on their own. Então, aqui nós temos a situação dos objetos contáveis e incontáveis. E é assim que será decidido quais eu vou utilizar. Ok? Então, lembrem-se que o many eu utilizo para objetos contáveis. O much não contáveis, tá? São aqueles que eu não posso contar, não tem como contar, né? Por exemplo, eu sempre dou o exemplo da água, né? Porque esse exemplo eu acho que representa bem essa questão dos incontáveis. O some, na letra E, olha, eu tenho o some e o N, na F também. O some e o N é uma situação que o N é o único que eu vou utilizar em frases na negativa, tá? Eu vou utilizar o N para dizer que não existe quantidade em frases negativas.
O some eu posso utilizar das duas formas, tanto para contáveis quanto para incontáveis. Quinze. Qual quantifer, né? Qual palavra de quantidade melhor se encaixa em cada frase? Então, nós vamos completar as frases com a, some, any, no, much or many. Na aula passada, eu fiz toda uma revisão sobre como utilizar os quantifers, tá? O a, o some, o any, o no, o much e o many. Se você sentir dificuldade, volte ao início do vídeo da aula anterior, que tem tudo explicado. Então, olha só. Letra A. Kids wear uniforms to play sports, but others don't. Então, aqui eu posso utilizar o some, né? Porque uniforms são objetos contáveis, eu consigo contar os uniformes. Então, a letra A fica some. Na próxima questão, a questão 16, complete as conversações, né, os diálogos com as palavras do quadro. Então, no quadro eu tenho clear, correct, mean, saying, sure e trying. Eu tenho limpo, correto, significado, tá? Mas essas traduções que eu estou dando das palavras do quadro, elas vão depender muito da frase, tá? Então, tem significado, falando ou dizendo, né? Saying, sure, claro, e trying, tentando. Então, vamos ao exemplo da letra A. Alex, pontinho, pontinho, me if I'm wrong, but do you mean you dislike football? Então, aqui eu tenho correct me, ok? A letra A eu vou colocar correct me if I'm wrong. Me corrija se eu estiver errado. Mas você acha que vocês não gostam de futebol? Tá? Então, é uma pergunta que parece um pouco sem sentido, né? Mas se levado ao contexto da conversa deles, fica normal, fica adequado. Então, vamos ao próximo. Questão 17, ela pede para desembaralhar as palavras e para nomear os tipos de videogames, tá? Então, aqui eu tenho diversos tipos de videogames. Por exemplo, a letra A. A letra A, eu tenho aí A, O, I, N, T, C. Eu acho que essa daqui é uma das mais fáceis, né? Porque se trata de action, né? Então, são os jogos de action. Então, você vai ver também quais são os outros tipos de jogos. Bom, então a nossa videoaula fica por aqui e bons estudos!